A nossa aula de hoje é sobre a elaboração do projeto de trabalho. Vocês já escreveram um texto dissertativo sobre uma determinada temática, por exemplo, sobre música na escola, a questão da avaliação, outros temas que são do interesse de vocês para construir o artigo. Então hoje nós vamos aprender como fazer um projeto de trabalho a partir da temática que vocês já escolheram para fazer a produção do artigo no final. Então, por exemplo, vamos supor que vocês escolheram o tema a depressão infantil. Dentro de um projeto, a gente precisa de um tema. Vamos trabalhar hoje com o tema, como exemplo, a depressão infantil na escola. Após escolhido esse tema, vocês vão dar um título para esse trabalho. É claro que o título de um trabalho, dentro do projeto precisa ter o tema, um título. É claro que esse título do trabalho, ele pode ser dado no final, depois que vocês construírem as outras etapas. Título a gente muda até na véspera do trabalho, não tem problema, mas a gente precisa dar um título a esse trabalho. Então, vamos supor que o tema, como a gente está dando exemplo aqui hoje, é depressão infantil na escola. Então, o título, por exemplo, para esse trabalho seria Depressão Infantil, uma análise da prática docente frente a essa patologia. Esse seria o título do trabalho, articulado com o tema do nosso trabalho que a gente escolheu pelo texto anterior dissertativo que vocês fizeram. Para fazer esse projeto, a primeira coisa que a gente precisa é definir o problema. O que é um problema? É uma pergunta, é uma questão de investigação que eu tenho frente a uma determinada temática. Então, por exemplo, se eu estou estudando um tema depressão infantil na escola, um dos problemas, por exemplo, que eu posso propor é quais os conhecimentos que os professores da rede municipal, por exemplo, têm sobre a depressão infantil e de que forma eles lidam com as crianças com esse diagnóstico. Isso é uma pergunta relacionada a essa minha temática. E o problema, então, a gente nunca deve usar a palavra como, porque como está vinculado muito à receita para construir a pergunta do problema. Então, algumas formas que a gente pode perguntar: de que forma, por quê, quais, em que medida, de que modo. Então, são algumas formas da gente elaborar o nosso problema de pesquisa relacionado com o nosso tema. Definido o problema, porque ele é que vai direcionar todo o nosso processo do projeto de pesquisa, a nossa metodologia, a nossa fundamentação teórica, a gente constrói um objetivo geral. O objetivo geral é aquele para alcançar lá no final do nosso processo de investigativo. Então, a gente pode usar verbos, por exemplo, entender, compreender, contribuir, saber, conhecer, que são verbos que a gente vai alcançar essas questões lá no final da nossa pesquisa, tá? E é sempre um objetivo geral só que a gente tem. Decorrente desse objetivo geral, a gente tem os objetivos específicos. Os objetivos específicos são essas ações que o pesquisador, que a pesquisadora vai fazer para alcançar esse geral. Então, se eu tenho como objetivo compreender quais são os conhecimentos que os professores têm sobre a depressão infantil e de que forma eles lidam com as crianças com esse diagnóstico, um dos objetivos específicos, por exemplo, pode ser identificar se existe ou não conhecimento desses professores sobre a depressão infantil na escola. Caracterizar quais são os conhecimentos que esses professores têm sobre a depressão infantil na escola. Identificar quais são as formas que esses professores lidam com essas crianças na escola e analisar quais essas formas que os professores lidam com as crianças com diagnóstico de depressão infantil na escola. A gente vê que o problema, ele vai gerar um determinado objetivo geral e, ao mesmo tempo, objetivo específico. A gente tem que lembrar, fica parecendo que é tudo repetidinho, se tiver tudo repetidinho assim, tá certo. Em que sentido? Eu tenho um problema, esse objetivo geral ele é construído igual ao problema. Eu só vou colocar um verbo, por exemplo, compreender, como eu já disse, quais os conhecimentos que os professores têm, a forma sobre a depressão infantil e a forma como eles lidam com as crianças na escola. Decorrente desse objetivo geral, a gente tem os específicos, que são esses que eu citei aqui. Os objetivos específicos são, então, ações que o pesquisador vai fazer para alcançar esse objetivo geral. Nós temos
que ler sobre essa temática. Se eu identifiquei qual o problema que eu quero, eu tenho um problema investigativo, eu vou ler muito autores que vão me dizer sobre essa temática da depressão infantil na escola. E por onde que eu começo a ler? Pelos artigos científicos. Os artigos científicos sobre essa temática vão me dar, lá nas referências final, os livros. Então, se eu leio vários artigos científicos sobre depressão infantil na escola, o que eu vou olhar? Lá nas referências final, quais são os livros, os teóricos que esse autor que escreveu um artigo sobre depressão infantil está usando. E aí eu dou uma olhada lá, vejo, nossa, faço uma comparação de vários artigos. Então eu vou achar alguns teóricos que todo mundo está usando, todos os autores estão usando, para discutir essa temática. Aí eu vou lá e vou marcar esse livro, falo, nossa, esse livro, todos os autores que escreveram sobre depressão infantil na escola usou, então eu vou usar esse livro também. Então a gente começa a nossa fundamentação teórica, a nossa leitura, pelos artigos científicos. E aí vocês podem pesquisar os sites do Cielo, análise do ANPED, tem várias temáticas de estudo dentro da ANPED, que de repente vocês vão encontrar artigos relacionados à temática de vocês. Ao ler, a gente vai ler os diversos teóricos que estão estudando sobre essa temática, a gente tem que tomar cuidado na hora de usar isso no nosso projeto de pesquisa, por causa do plágio, a gente tem que tomar cuidado com plágio. Então eu vou, dentro da minha escrita do projeto de pesquisa, até 3 linhas eu deixo permanecer dentro do texto e coloco, abro aspas, cito, coloco que ano, quem que é o autor, o ano e a página que eu usei. Tudo, abro aspas, fecho aspas, uso aquela fala do autor, que a gente chama das citações diretas. As citações indiretas, a gente precisa, mais de 3 linhas, a gente precisa colocar em recuo. Então eu faço recuo de 4 centímetros e coloco lá no texto. Ao ler os artigos, vocês vão ver como é que faz esse processo aí da formatação. A gente vai ter um vídeo também que está disponibilizado já na página da sala de português. Esse vídeo vai orientar vocês, vai ajudar na questão da formatação. Então, ao fazer o nosso processo dentro do projeto da elaboração teórica, eu vou colocar teóricos que têm a ver com a temática do meu problema, daquilo que eu estou estudando. A gente tem a questão da metodologia. Essa minha pesquisa, ela está dentro do âmbito das pesquisas qualitativas ou quantitativas. Dentro da metodologia eu vou colocar que método eu vou usar nessa pesquisa. Qual método que eu estou usando? É estudo de caso, é pesquisa bibliográfica? E que instrumentos metodológicos eu vou usar? Por exemplo, é entrevista semi-estruturada, é questionário, e cada uma dessas questões que eu defini na minha metodologia, eu tenho que dizer, se eu vou usar um método de estudo de caso, eu tenho que tomar um teórico que fale sobre estudo de caso. Vocês vão encontrar isso nos livros de metodologia científica. Então, por exemplo, vamos supor que dentro da depressão infantil eu vou usar o método estudo de caso. Então, eu tenho que dizer, o estudo de caso é isso, 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 segundo o teórico tal. Os instrumentos metodológicos que eu vou usar, por exemplo, vai ser entrevista semi-estruturada. E aí eu tenho que colocar o que é uma entrevista semi-estruturada, que teórico que responde sobre isso, que página, que ano que está aquilo ali. Dentro da metodologia, as minhas categorias de análise, como é que eu vou usar esses dados que eu coletei? Isso se eu estiver fazendo uma pesquisa com estudo de caso. Vou dizer também quais são as amostras que eu vou tomar. Por exemplo, eu vou fazer entrevista com professores, com alunos. Como é que eu vou fazer isso? Em que lugar? É numa escola de ensino fundamental? É com a educação infantil? É uma escola de rede estadual, particular? Definir essa amostragem aí dentro do meu projeto de pesquisa. Após a metodologia, dentro da estrutura, eu tenho um cronograma. O cronograma é para eu me organizar quanto tempo eu vou gastar para cada questão. Então, por exemplo, eu vou ler um livro sobre a depressão infantil. Quanto tempo? Qual período? Por exemplo, de 15 de agosto a 25 de agosto, eu vou ler o livro sobre depressão infantil. Depois, a sequência das minhas etapas, quando que eu vou fazer a entrevista e quando. Isso a gente coloca desde o início até o final, até quando eu vou defender esse projeto, até aquela data. Então, o cronograma é para nos ajudar a nos organizar num processo de planejamento de cada etapa da pesquisa aí dentro do nosso projeto. Toda a fundamentação teórica que eu usei, eu vou colocar nas minhas referências
de trabalho. E essas referências, elas têm que ser colocadas de acordo com normas de ABNT. Então, dentro da nossa sala de ambiente, vai ter também uma orientação sobre normas de ABNT e normas de ABNT. Como é que se coloca? A gente aprende fazendo. Ao ler os artigos, vocês vão olhar lá nas referências como é que elas estão sendo colocadas. Tem normas para se colocar livros, artigos de revistas, citação que a gente pega em internet, em sites científicos, nas revistas. Então, para cada uma dessas questões tem uma forma de colocar as referências. Então, isso a gente aprende com o tempo, ao colocar a gente vai aprendendo. E tem também lá na nossa sala algumas orientações com relação a como colocar as normas científicas. A estrutura desse nosso projeto de trabalho, ele vai ser construído de acordo com o texto dissertativo que eu construí na primeira semana, ou seja, se eu quero estudar sobre música, ou sobre avaliação, ou sobre leitura e escrita, esse meu projeto de trabalho vai ser escrito a partir desse texto dissertativo. Então, eu vou achar lá dentro desse meu texto dissertativo qual o tema, qual o título que eu quero dar a esse trabalho, qual o problema que eu tenho em relação à leitura escrita, ou à música, ou à avaliação. Vou criar um objetivo geral, vou criar os objetivos específicos, vou escrever um texto dentro da minha fundamentação teórica, quais teóricos que eu estou usando, dizer quais são as fundamentações de acordo com o meu tema, fazer o meu cronograma de trabalho, fazer uma parte da minha metodologia, que eu vou usar para fazer esse trabalho, e as referências bibliográficas. O cronograma, já disse, e as referências bibliográficas. É isso. Agora é só começar. Boa sorte, bom trabalho a todos.